Olá, eu sou Renan Foreste e seja muito bem-vindo ao canal Minuto Excel. Hoje vamos falar sobre a função lambda. A ideia desse vídeo surgiu quando eu assisti o vídeo de recursividade sobre a função lambda do Laender. Logo eu pensei, eu posso aplicar esse recurso com somatórios, né, que são estruturas de repetição. Né? Então, mas o que são esses somatórios? O somatório ele nada mais é do que, como o próprio nome diz, né, é um somatório, né, sucessivo de n resultados. Então, eles são representados pela notação do símbolo sigma. Eles vão de um número inicial até o número final, e tem uma função dependente. Tá? Então, assim, de n de 0 até, por exemplo, infinito, eu vou somando todos os valores, né, e depois eu faço o somatório desses valores. E o passo, né, que é de quanto que varia esse número, de 0, 1, 2, 3, 4, tá? Ou ele pode ir de 2 em 2, 3 em 3, ele é representado aqui. Então o novo valor, ele é sempre o novo valor antigo mais esse passo. Tá? Bom, para isso funcionar, eu preciso criar duas funções lambda, uma para a função e a outra para o somatório. Para a função é algo mais simples, tá? Então a função lambda, ela pede aqui um parâmetro ou cálculo. Né? Então o parâmetro, que é o n, e depois qual é o cálculo? F de n. Então aqui a f ela depende apenas de uma variável. Ela pode depender de duas variáveis, tá? 3 variáveis ou até 253 parâmetros, né, ou variáveis, e essa aqui é a notação em inglês, separados por vírgula. Tá? E a função lambda ela manteve o mesmo nome na versão do Brasil, tá? Só que daí separados por ponto e vírgula. Então veja que eu sempre vou colocando as variáveis, né? E por fim o último parâmetro é o cálculo. Tá? Agora, essa segunda parte eu não tenho como fazer assim de uma maneira direta, tá? Eu preciso fazer um fluxograma, um algoritmo disso aqui. Tá? Então, partindo da maneira mais genérica, tá? Ou seja, um somatório de n até m, onde eu tenho que passar um valor inicial, um valor final e um passo. Tá? Eu começo fazendo a leitura desses três valores, dessas três variáveis, n, m e s. Tá? E o conector eu explico depois. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a f de n. Então, por exemplo, se eu mando 0 para a minha função, eu vou obter a f de 0 com seu respectivo valor. Após fazer isso, eu vou testar se n é maior ou igual a m. Tá? Se isso for verdadeiro, né, eu vou somar mais 0 para não modificar o valor da função. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for lá para o Excel. Tá? E aí termina a função. Porém, se esse teste aqui não é verdadeiro, eu vou acrescentar no n, né, o passo. E aí eu vou retornar para o cálculo. Vamos ver um exemplo agora com um somatório bem simples, onde n vai de 0 até 2 da função n mais 5. Como não foi dito nada, o passo é 1, e aqui só há 3 valores possíveis de n, 0, 1 e 2. Então, de uma maneira esquemática, tá? O que eu quis mostrar aqui? Ó? Primeira parte, eu faço a leitura, né, de n, m e s e abro a instância do cálculo com n igual a 0. Com n igual a 0, logo eu obtenho o f de 0, tá? F de 0, ou seja, essa daqui é a função, f de 0. Quando n vai igual a 0, sobra 5, tá? Então f de 0 é igual a 5. Faço o teste, n maior ou igual a m? Não, não é verdade. Aí eu vou abrir uma outra instância de cálculo, tá? Com n igual a 1. E aí eu calculo quem? O f de 1, substituindo 1 nessa função, e obtenho 6, tá? F de 1 igual a 6. E aí eu faço de novo o teste, n maior ou igual a m? Não, não é. Tá? E aí passa para a próxima instância com com n igual a 2 e calculo a f de 2, que é igual a 7. Tá? Eu poderia ter feito aqui n igual a m, né, tirando o símbolo de maior ou igual? Poderia. Porém, tem que cuidar quando o passo é maior, né, o passo não é igual a 1, é maior que 1. Tá? E aí pode ser que eu queira parar no m igual a 4, só que eu estou indo somente nos números ímpares, então isso aqui nunca iria parar. Então dessa maneira eu sei que sempre, né, vai parar. Chegou nesse momento aqui, o que eu faço? Essa parte é verdadeira, então vou somar mais 0, e aí terminou a função. Só que quando termina, eu tenho que agora voltar, né? Ou seja, eu pego esse 7 que era resultado, volto para o anterior, pego 6, somo, dá 13, e aí volto para o primeiro, que
pegando o resultado anterior, 13 mais 5 dá 18. Tá? Então o resultado da função lambda esperado é 18. Tá? Bom, agora vamos para o Excel testar isso. Eu preparei dois exemplos, tá? São dois somatórios onde os valores, né, já são conhecidos da soma. Tá? Para que isso? Para que a gente consiga testar, né, e chegar nesses valores, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui, ó, né, a função 1, que é a parte mais fácil. Eu gosto de criar a função lambda fora, tá? Então aqui, ó, lambda. Então, qual é o parâmetro do cálculo que eu tenho que utilizar aqui, ó? Eu sei que ele precisa de n, tá? Ele precisa de n. Ponto e vírgula. A função agora é 1 sobre fatorial da própria função, do próprio valor, né? Do próprio parâmetro que foi passado aqui, tá? Ele vem para cá. E aqui, ó, tá criada a função lambda. Para testar ela agora aqui, né, essa função simples eu consigo testar passando exatamente assim. Veja que o parênteses aqui está fora, ó, né? É algo novo. Tá? Ali, ó, 0,5. Sim, ó, o fatorial de 2 é 2, então é 1 meio, 0,5. Tá? Então essa função aqui está funcionando. Tá? Bom, se eu simplesmente der Enter agora, vai dar erro de cálculo, porque ela não foi feita para ser usada assim. Tá? Ela tem que ser colocada em um nome. Tá? Então vamos lá em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, Novo Nome, cola a função ali, e essa daqui vai ser myFunction1. Tá? Perfeito? myFunction1, que é aquele fatorial ali. Tá? Ok. Fechar. Bom, aqui, ó, criando com a função para comparar os valores, né, é 1 sobre fatorial, aliás, fatorial do próprio n, só faltou fechar um parênteses, tá? E usando a função lambda, então myFunction1, né, usando o valor n ali, tá? Entrada, ó, mesmo resultado, tá? Até aqui sem nenhum mistério. Bom, aqui eu já vou preparar, ou seja, quantos valores vão ser somados. A gente está somando 8 valores, né? E o valor máximo do n. Tá? Então essa soma, por enquanto, ela está dando, né? Vamos olhar aqui calculado pela função, 2,7 e o valor exato da exponencial, tá? Só para saber qual é o erro que nós temos até agora. Aqui, sinal de menos, tá? Então, ó, ordem de grandeza de 10 a menos 5 é o erro. Bom, para criar agora a função lambda que faça a recursividade desse somatório, eu trouxe aqui, né, aquela colinha que eu mostrei primeiro. Lembrando que eu tenho que passar n, m e s. Tá? Vou criar aqui fora. Então, lambda, passando n, m e s, então n, m e s. Tá? Ponto e vírgula. Seguindo aqui o fluxograma, olha, eu tenho que calcular agora a função. A função é exatamente aquela que eu acabei de criar, ó. myFunction1, que ela precisa do parâmetro n. Né? Tem que usar aqui. Isso, agora sim, tá? Tá, uma vez calculado isso, eu vou ter que fazer um teste, né? Próximo passo, se n é maior ou igual a m. Então, mais se n for maior ou igual a m, tá? Então se isso for verdadeiro, eu vou somar mais 0. Então aqui está aquela explicação, né? Aqui está aquela explicação por que eu somei 0 aqui no final, tá? É por causa disso. Eu vou criar aqui uma condicional, né, que eu vou somar um valor depois. Tá? Certo. Agora, se isso aqui não for verdadeiro, né, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, mySum1, ou seja, minha soma 1, que eu ainda não criei. Tá? Essa aqui é exata, ou seja, essa função aqui, né, é a própria função lambda que está sendo chamada novamente aqui. Tá? Passando quem agora? Eu vou ter que passar n mais o passo, n mais s. E outra coisa que é importante mostrar aqui, vejam só,
repare nesse símbolo aqui, ó, que agora existe um x aqui. Esse x significa que eles são parâmetros, né? Eles são parâmetros da função lambda. Tá? Então, n mais s, m e s, fecha parênteses, fecha. Tá todo mundo, né, no seu, digamos assim, no seu parênteses fechado. Tá? Então, vou copiar. Eu não posso testá-la aqui, que nem eu fiz primeiro, por quê? Porque eu não criei essa função aqui, tá? Perfeito. Aqui, ó. Tá? Agora vamos lá em fórmulas, gerenciador de nomes, novo, cola aí a função, e essa daqui vai ser, ó, mySum1. Tá? Só deixar lá com... Não precisaria, mas vamos deixar aqui só com maiúsculo. Então, se tudo deu certo, agora, ó, minha soma 1, tá? mySum1. Quais são os parâmetros? Bom, a função aqui ela não mostra ainda, né, quais são os parâmetros que eu tenho que passar. Mas eu sei, ó, olhando aqui o somatório, ó, ele vai de 0, ponto e vírgula. Posso passar um valor maior? Calma que eu já vou explicar esse pedaço aqui. Qual é o maior valor que eu estou utilizando aqui? 7. Tá, então tá aqui, 7. E passo 1. Aqui, ó, mesmo valor, tá? Bom, se eu aumentar isso aqui agora, né, quanto mais termos eu coloco, né, veja que o erro está caindo, né, o valor aqui, usando a somatória e o lambda iguais, tá? Então aqui com... Opa, faltou aqui. Aqui o erro é 0, tá? Saiu da precisão do Excel. Tá? Não quer dizer que já chegou no infinito. Essa função aqui, ela converge rapidamente, né? Eu tenho um fatorial aqui embaixo. E tá, aqui ó, com 15, ó, a partir do 17º aqui, ó, né? 18º, já saiu da precisão do Excel, tá? Do número que ele consegue representar aqui. Então não teria mais necessidade. Agora aqui tem que ter um cuidado. O seguinte, se eu pegar isso daqui e expandir até aqui, ó, não precisa ser tanto aqui, tá? Vejam só, tá dando erro, mas esse erro, vejam que aqui eu calculo usando fatorial, tá? E aqui é a função lambda. Então o problema não é a função lambda, o problema aqui é o fatorial. O fatorial aqui ele saiu da representação, né? Ou seja, o número que está sendo jogado aqui pelo fatorial, né? Calculado pelo fatorial, ele saiu da representação do Excel. Tá? Não consigo representar números menores que isso aqui. Tá? Então aqui é um problema que pode acontecer, tá? Mas não é o problema da função lambda. Tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Imagina agora que eu quero trocar agora a função. Tá? Só quero trocar a função. Tá? Só a função. Eu tenho essa liberdade de chegar aqui, ó, como a minha soma ela está vinculada com myFunction1. Se eu trocar a minha função, tudo vai ficar funcionando. Tá? Então, se eu colocar aqui aquele exemplo que eu mostrei lá no início, né, n mais 5, eu não preciso fazer mais nada. O fatorial já trocou. Tá? Claro que aqui os valores são diferentes, né? É daquele n mais 5 que eu não tenho mostrado aqui, mas é uma maneira de fazer essa troca. Tá? Bom, vou voltar lá para aqueles valores que eu tinha anteriormente. Tá? Porque vamos partir do caso agora 2 aqui. Ó, tá? Então, para fazer isso, vou criar de novo outra função, lambda, vou criar ela aqui fora, passando a variável n de quem? Menos 1 elevado na n dividido, abre parênteses, 2 vezes n mais 1. Tá? Fechou? Fechou aqui. Vamos ver se ela está funcionando. Se eu passar 0, perfeito, tá? Ela está funcionando aqui. Tá? Então vou copiar essa função aqui. E vamos criar lá. Fórmulas, gerenciador de nomes, novo nome, cola a função e chama aqui de myFunction2. Tá?
Bom, vou aproveitar aqui, vou copiar aqui essa função. Vou trocar lá aqui em cima. Tá? Então vai ser aqui igual, né? E o n, só cuidando que o n tem que ser esse aqui, tá? Essa aqui seria a função 2, tá? Bom, lambda do somatório. Aqui não precisa fazer muita coisa. Então, gerenciador de nome, porque a estrutura já foi criada, tá? A estrutura já está pronta. Então, vou pegar aqui, ó, mais soma 2, aliás, minha soma 1. Vou copiar ela, vou criar um novo nome. Então, mais sum 2. Vou colar a estrutura de repetição. Aqui, ó, só tenho que cuidar que agora eu tenho que somar a função 2 e chamar também a soma 2. Ok? E fechar, tá? Aqui, minha soma 2. Enter. Tá? O valor exato aqui é π. Tá? Só lembrando aqui que é π sobre 4, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar os valores da soma, multiplicar por 4 vezes 4 e aqui vezes 4. Tá? Bom, eu tenho um erro de 10, né, aproximadamente 10 na menos 2. Vou expandir um pouco mais, tá? Vou colocar aqui, ó, 151. 10 na menos 3. Esse somatório ele tem uma convergência lenta. Tá? Então eu poderia pensar assim, não, então vou expandir muito agora, né? Vou jogar com bastante valores. E aqui é o que acontece, né? O seguinte, chega um determinado momento, acho que eu não troquei aqui a função lambda, né? Peraí, vou trocar agora aqui, ó. Eu esqueci de trocar a função lambda aqui, tá? Aqui foi falha minha. Então, minha função 2. Vamos ver lá se já aconteceu o problema. Tá. Ó, aqui não aconteceu. Aqui sim, ó. Qual é o problema? Ou seja, a função lambda, ela está calculando normalmente, tá? Então vamos ver aqui, ó. Número 210. Tá? Aqui usando a própria função e aqui usando a função lambda. Então o problema aqui, né? Aliás, não tem problema, né? A função lambda continua funcionando normalmente, tá? Porém, existe um número máximo de vezes que eu consigo empilhar essas funções, tá? Essas chamadas. Se eu não estou enganado aqui, é em torno de 202, deixa eu ver aqui o 203, vamos testar mais uma. Ó, 203 ainda vai. Ó, aqui, ó, 204, 204 não vai mais, tá? Então, tá aqui o limite, ó. 203 seria o máximo de chamadas empilhadas que eu consigo fazer dessa maneira aqui, tá? Então é isso, função lambda com somatório, espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe e até a próxima aí. Valeu!